Olá, que bom que você está aqui e nessa aula eu falo sobre conflito no ambiente de trabalho. Conflito no ambiente de trabalho é algo extremamente comum. Às vezes vai ser um pouco mais fácil de ser resolvido, às vezes vai ser um pouco mais difícil de ser resolvido e às vezes a resolução não existe e a gente tem que ir para uma alternativa mais drástica. Vai haver um leque bastante grande aí de situações e também de possibilidades de se lidar com situações de conflito. E eu trago exatamente um vídeo que vai deixar bem claro algumas das situações que a gente pode encarar. É claro que no ambiente de conflito, quando você desenvolver bem as suas habilidades soft, vai ficar muito mais fácil de você identificar possíveis situações de conflito e aí bolar estratégias para poder lidar com essas situações de conflito, encarar essas situações e às vezes até sair fora, por que não dizer? Existem diversas alternativas para você responder e baseada ali na situação, no contexto, é que a gente vai identificar a melhor das alternativas para você lidar com a situação que for apresentada. E eu quero trazer exatamente um exemplo, um vídeo de um professor que ele traz um caso real que ele mesmo participou. Olá, ouçam a seguinte situação. Ela é verídica. O presidente de uma grande organização ligou para seu diretor e foi direto. Sabe da Raquel? Vai lá agora e mande embora. O diretor respondeu surpreso. Por que, presidente? Eu não gosto dela, disse o presidente. Mande embora agora. O diretor contrariou as ordens do presidente. Afinal, não achou correto demitir uma pessoa por uma razão tão banal? Algum tempo depois, foi o diretor quem foi demitido. Pergunte-me então, quem estava certo nesta situação? Eu diria que ambos estavam corretos em suas posições. O presidente, líder máximo na organização, tinha autoridade para impor tal vontade. O diretor, por sua vez, não encontrou justificativa plausível para demitir um membro de sua equipe, que, aliás, a considerava a melhor profissional entre todos. Eis aqui um exemplo de conflito resolvido pelo chavão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Passados alguns anos, este mesmo diretor se fez a seguinte pergunta: valeu a pena o que fiz? Nos anos 70, um navio petroleiro brasileiro deparou-se com um barco à deriva em alto mar. Era um daqueles barcos cheios de refugiados da Guerra do Vietnã. O comandante do navio, comovido pela situação desesperadora das pessoas, decidiu resgatar todos que estavam na embarcação. Os sobreviventes estavam famintos, há 4 dias sem comer e já não tinham mais água para beber. Porém, todos foram salvos graças à atitude humanitária do comandante do navio, pois no dia seguinte, um ciclone varreu a região. Na volta para casa, este mesmo comandante foi demitido. Na verdade, ele havia descumprido ordens da empresa. Era proibido ajudar refugiados em alto mar. Quem estava certo nesta situação? Ambos estavam corretos em suas posições. A empresa seguia ordens do governo e o comandante não podia fechar os olhos para tanto sofrimento em alto mar. Conflitos como estes não são incomuns no ambiente de trabalho. Somos todos chamados a tomar decisões que muitas vezes instigam nossos valores. As decisões tomadas nesses 2 casos têm um ponto em comum: conflito de valores. Ou seja, os valores pessoais falaram mais alto do que os valores corporativos. Seja no escritório ou seja em casa, nos deparamos constantemente com situações de conflito. Ao contrário do que muitos pensam, equipes formadas com profissionais de alto nível são terrenos férteis para conflitos. A mediocridade das pessoas em uma organização gera um sentimento de paz mentiroso. Neste caso, a falta de conflito não se dá pelo bom ambiente de trabalho, mas pela acomodação da vala dos comuns. Seja qual for o caso,
Nada substitui um ambiente onde o diálogo aberto e franco prevalece. Porém, vai aí um alerta. Seja no escritório ou seja em alto mar, nunca abra mão de seus valores pessoais. Não existe pior conflito do que aquele que acontece dentro de você. Quanto ao comandante do navio, está muito bem. Recentemente, foi homenageado pelos sobreviventes que hoje moram todos no Brasil, com filhos e netos brasileiros. E o diretor? É este quem vos fala. Até a próxima. Bastante esclarecedora essa situação e deixou bem claro, inclusive, que às vezes os conflitos chegam em situações que vão dar um impasse extremamente forte e que um lado e o outro, tanto um lado quanto o outro estão certos, tanto um lado quanto o outro tem a sua posição e está numa posição correta. Quando a gente lida com situações de conflito onde a gente tem os valores e os princípios estão em jogo, aí não vai ter como a gente buscar alguma forma de negociação ou encontrar uma alternativa, um meio de caminho ali que possa agradar a gregos e troianos. E essa é uma situação que pode acontecer, obviamente, no ambiente de trabalho. Por isso que é bastante importante você desenvolver as suas habilidades soft para você antecipar essas situações de conflito, identificar quais são as possibilidades, que tipo de conflito pode existir, tentar colocar-se no lugar do outro, até para você buscar alternativas, pensar em estratégias, pensar em formas de se lidar com tais situação. Exercite isso, exercite alguma situação similar, alguma situação parecida, veja se você já se deparou com alguma situação dessas características e como você se comportou, como a outra pessoa se comportou ou as outras pessoas se comportaram. Exercite também colocando na situação desse professor e também na situação do dono da empresa de comércio de navios ali de marítimo e como você poderia se posicionar ou não, ou antever a tais situações e como você poderia se colocar, ok? Vai ser um exercício bem legal. Invista cada minuto do seu tempo nesse exercício que vai ser muito importante para o seu desenvolvimento, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.